Eu acho que eu tô. Tá lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao workshop Sensores Telemecanique. E nós estamos aqui com a presença do Iago Tourinho, que é da Telemecanique, também Fábio Cardoso. Seja bem-vindo, Iago, no Obrigado, workshop Renato. da PJ Neblina. Agradeço pela parceria, agradeço pelo conhecimento técnico, por essa especialização que vocês nos provê para a PJ Neblina Materiais Elétricos. Sejam bem-vindos ao workshop Sensores Telemecanique. Nós estaremos aqui realizando vários workshops com todos vocês, então é uma nova etapa aí da PJ Neblina, onde realmente vai estar provendo vários workshops, vários conhecimentos técnicos, tanto online como presencial, quando for possível. E hoje nós temos aqui a Telemecanique, né, um grande parceiro do Grupo Mater, aqui da PJ Neblina, para nos honrar aí com a expertise, tá? E a gentileza, no próximo slide, para a gente falar um pouquinho para a turminha como é que vai funcionar. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A PJ Neblina é um distribuidor com especialização em sensores industriais, e essa parceria ela é feita junto com a Telemecanique Sensors, né? E a ideia é que realmente a gente disponibilizar vários workshops, né, para os nossos clientes, para a indústria, para o segmento do agronegócio, para o segmento de mineração, de alimentos e bebidas. Então, realmente, são vários mercados que a gente pretende discutir, né, e apresentar para vocês soluções, né, de problemas que vocês possam ter nas suas empresas. E por isso que o foco desses workshops são justamente aplicações e soluções com relação à detecção, com relação aos sensores, quais são os tipos de sensores, por que nós temos tantos sensores diferenciados, e para cada um deles, qual que é realmente a aplicação que pode ser colocado e feito no mercado de atuação. Já vou deixar aqui um, um convite a todos, que o próximo workshop será no dia 7 de junho, às 19h30. Então, já reserve essa data, nós vamos estar encaminhando para todos vocês aí, né, o convite na data, sempre via YouTube. Então, sejam bem-vindos. E, Iago, agora com você, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aí sobre sensores, vamos conhecer um pouquinho sobre o mercado de atuação. Mas antes disso, Iago, eu vou só dar uma dica para a turma. Nós vamos, no final dessa apresentação, fazer um sorteio de um show no Allianz. A PJ Neblina tem um camarote no Allianz Parque, e nós vamos ter um sorteio. Esse sorteio vai ser para a própria live do YouTube, e para que você participe, você tem que fazer um comentário ali. Então, já encaminha para a gente o seu nome e a cidade que você está, e automaticamente a gente já consegue reconhecer aí que você está participando do nosso evento, tá bom? Vamos lá, então. Boa sorte para todos. E, Iago, obrigado, agradeço a presença. Vamos lá. Ô, Renato, eu que agradeço pela parceria de sempre aí, cada vez crescendo mais e mais. Bom, pessoal, meu nome é Iago Tourinho, eu sou parte do suporte técnico aqui da Telemecanique Sensors, tá? É um prazer enorme estar fazendo esse primeiro workshop com a PJ Neblina, e também já sabendo, né, agora que a gente vai ter um segundo workshop, a segunda oportunidade de conversar, então é uma honra muito grande. Então não deixem de comentar no chat aí também para concorrer ao sorteio do show do Coldplay. E agora vamos ao que interessa, vamos conversar sobre sensor, tá? Podem deixar também dúvidas e perguntas no chat, a gente tem gente para apoiar né, na respostas dessas dúvidas no próprio chat, tá? A ideia aqui é a gente tentar equalizar um pouco do conhecimento com relação a sensores industriais, tá? Sensores que estão na vida, diretamente em campo, no centro das instalações, tá? Ah, Nesse início, falar bem rapidinho para equalizar o conhecimento de todo mundo. O que são sensores e para que são utilizados, e depois o nosso foco aqui é tratar de aplicações. Então a gente vai do início ao fim falando de aplicações, mas é lógico, colocando um pouco do portfólio da Telemecanique no meio dessa apresentação também, porque é um portfólio super completo e eu tenho certeza que vai resolver o problema de vários de vocês, tá bom? Então, o que são sensores industriais? Geralmente no cenário da automação, né, você tem, principalmente hoje em dia que a gente fala muito de indústria 4.0, né, você precisa ter a sua máquina com alguma medida sensorial do que está acontecendo, para que a partir disso ela consiga enviar um sinal até um CLP, até, enfim, qualquer que seja o destino disso, tá? Então a gente pode associar os sensores, né,
aos sentidos das máquinas. Então, se eu falar aqui de tato, vocês vão ver hoje os fins de curso. Se eu falar de visão, a gente pode comparar com os fotoelétricos. De audição, a gente pode comparar com ultrassom, tá? Então, os sensores são responsáveis pelos sentidos da máquina, por assim dizer, tá bom? Então, para que eles são utilizados? A gente tem aqui dentro desse ciclo, e a gente colocou realmente um ciclo da automação para mostrar que o sensor ele inicia e finaliza esse ciclo. Então ele inicia entendendo como é que está esse ambiente, detectando pessoas, objetos, tá? Verificando o alinhamento, até fazendo controle de acesso mesmo, né? A gente vê muito isso num cartãozinho para liberação de portas, a gente faz com o sensor também. A partir disso, ele envia o sinal para o CLP, que vai colocar toda a lógica em cima disso. E aí vai enviar para os inversores, servomotores, interfaces homem-máquinas, tá? Que vão para os atuadores, vão atuar, vão chegar nos atuadores, que a gente pode falar que são bombas, podem ser motores, tá? E o sensor ele consegue medir ali também na ponta o que está acontecendo com essa bomba, qual que é a velocidade desse motor, qual que é a pressão do circuito, tá bom? Então a gente inicia e fecha o ciclo da automação. Esse aqui é todo o nosso portfólio, a gente vai passar por ele hoje, né? A gente tem os sensores eletromecânicos, então são sensores bem intuitivos, você vai pegar na mão, já vai saber como é que ele funciona. E a gente também tem os sensores eletrônicos, tá? Principalmente esses 4 aqui, ó, 5 na verdade, né? Porque a gente tem os indutivos e capacitivos, os fotoelétricos, ultrassônicos e identificação por radiofrequência, que é o que significa essa sigla aqui, tá? Então a gente tem os eletrônicos e eletromecânicos, sendo que o sensor de pressão, você também tem ele tanto eletromecânico, que seria o pressostato, quanto o eletrônico, que é o sensor eletrônico de pressão, aí funcionando bem semelhante a uma célula de carga, tá? Além dessa galera aqui em azul, né, que é o nosso padrão, a gente tem o nosso portfólio em vermelho, que seria o nosso portfólio de segurança, muito atento aí às normas NR12 e todas as suas atualizações, tá? E, por fim, cabos e conectores e acessórios, né? Então, você vai usar o sensor, você eventualmente vai precisar de um cabo, de um conector ou de um acessório, tá? Mas vamos falar das aplicações. Então, hoje, essa é mais ou menos a nossa agenda do que a gente vai entrar no detalhe, tá? Vamos falar dessas 5 aplicações que foram eleitas, para a gente conseguir explicar melhor todo o nosso portfólio, mix de produtos. Mas no final, eu vou citar mais 4 aplicações onde a gente também tem a possibilidade de usar todo o portfólio de sensores industriais, tá? Então, a gente vai falar de elevação de carga, de bombeamento, equipamentos móveis, packaging, né, que é máquinas de embalagem, embaladoras, né, e manuseio de materiais, tá? No final a gente apresenta mais 4 aplicações, mas de verdade é um sem número de aplicações possíveis. Então vamos lá, elevação de carga. Um que é muito comum, e esse aí, eu acho que é o que testa mais a performance dos nossos produtos, né. Para você ter sensor aplicado a pontes rolantes e pórticos, você precisa de produtos que sejam extremamente precisos e extremamente robustos, tá. Então quando a gente fala isso, na parte de pontes rolantes e pórticos, você tem que fazer o controle dessa ponte rolante, né, dentro do próprio trilho de um galpão, por exemplo, mas você também precisa controlar como que está esse carro dentro da própria ponte, tá? Então, para isso, a gente usa fins de cursos do tipo cruzeta, porque aí você vai ter a possibilidade de rotacionar esse fim de curso, e na primeira rotação de 90 graus, ele tem uma ação, que seria reduzir a velocidade. Na segunda rotação, esse carro vai parar, tá? Eu vou mostrar isso em vídeo, que eu acho que fica bem melhor explicado. Mas além disso, você pode usar sensores fotoelétricos que vão fazer esse controle em tempo real. Então, o fim de curso é uma chave eletromecânica, vai ser o controle físico. O sensor fotoelétrico é um sensor eletrônico, então aquele é o controle à distância, tá? Sem contato. Você pode também usar mais fins de curso, a gente colocou aqui vários, tá? Para a gente ampliar essa noção de portfólio. Então, fim de curso para detecção do limite de movimento da direção, para limite de movimento de translação ou até de movimento vertical, né? Que seriam os 3 eixos aqui quando a gente fala de pontes rolantes. E aí, nesse vídeo, eu acho que a gente vai conseguir enxergar melhor e vocês vão ver alguns outros produtos também, tá? Além desses que eu falei. A gente vai acabar vendo o sensor indutivo também, tá? Vou acelerar ele só um pouquinho, que esse é um vídeo um pouco antigo, tá? Mas eu acho que é muito interessante quando a gente olha, consegue visualizar as pontes funcionando em conjunto num galpão. Então aqui a gente tem a colisão entre pontes. Então, como que a gente evitaria essa colisão entre pontes? Instalando um sensor fotoelétrico que, pela tecnologia de tempo de voo, então ele calcula o tempo do voo e a partir disso ele sabe a distância, você consegue, em tempo real,
fazer uma lógica para evitar que essas pontes colidam, ou até mesmo para que reduza a velocidade. Então, 2 estágios que a gente vai mostrar aí, ó. Alta velocidade, e aí no primeiro estágio, a redução dessa velocidade. No segundo estágio, a parada dessa ponte, tá? Para não se chocar uma contra a outra. Como eu falei, esse vídeo é um pouco antigo, então talvez uma oferta ou outra esteja um pouco diferente, mas o que importa aqui é a didática da aplicação, tá? E aí ele vai mostrar mais. Aí é o desalinhamento da ponte rolante. Então, se vocês observarem, ó, o lado direito está mais à frente do que o lado esquerdo. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai usar sensores indutivos retangulares. Os indutivos, eles medem por proximidade. Então, eles estão ali bem próximos da estrutura metálica do galpão, e você colocando 2 sensores indutivos, é possível fazer essa medição, e aí os dois têm que estar na mesma distância do galpão, tá? Então, tem aí a ponte alinhadinha. O próximo exemplo, né, a gente vai falar, se eu não me engano, do fim de curso do tipo cruzeta. Então, vamos lá. Olha lá, a ponte colidindo com a estrutura do galpão. Isso aí realmente é uma aplicação totalmente insegura. A gente precisa investir nessa segurança, e aí, por isso, a gente entende colocar um sensor de um fim de curso, né, uma chave fim de curso, do tipo cruzeta. E aí dá para ver que ela tem quatro hastes, né? Na verdade são duas, mas ela rotaciona 90 e 90 graus, tá? Então, na primeira rotação, você tem a redução da velocidade. Na segunda rotação, a parada dessa ponte, tá? E a última aplicação de ponte rolante vai ser também sensor indutivo. Eu vou falar sobre esse portfólio, né, mais à frente, um pouco mais detalhado, mas eu acho que aqui a gente já mata esse assunto de ponte rolante. Então, como a gente vai fazer o controle do movimento vertical nesse caso? Então, a gente está falando muito da translação na horizontal, agora a gente vai fazer o controle na vertical. Então, esse cabo está muito longo. Como a gente vai fazer esse gerenciamento, né? Lá em cima, você coloca um sensor indutivo, cabos metálicos, né? O sensor indutivo detecta objeto metálico, e aí ele consegue fazer essa medição com precisão, tá bom? Perfeito. Vamos partir para a próxima aplicação. E olha lá, um espaço de segurança. A próxima aplicação é guindaste, tá? Eu coloquei aqui guindaste, mas poderia ser caminhão guindaste também, né? Ou seja, guindaste móvel. A gente pode falar também de grua portuária, tá? São muito semelhantes. A lógica de funcionamento é muito semelhante ao que a gente acabou de ver. Por isso que eu perdi um pouco mais de tempo na ponte rolante. Mas aqui vai funcionar da mesma forma. Você vai ter sensores ou chaves, no caso, né? Para detectar esse movimento translacional, ou, por exemplo, esse controle de velocidade que a gente acabou de mostrar com o XCKMR, tá? Então, esse produto, ele vai em várias aplicações, mais ou menos dessa mesma origem, né? Então, olha lá, esse aqui é a nossa linha padrão, é a linha completa padrão. A gente tem desde os mais básicos, e esses produtos aqui a gente está falando de produtos mais competitivos no preço, até aquela linha mais padrão que você tem duas grandes vantagens. Uma delas é a montagem modular, então você pode trocar, em caso de alguma avaria, partes desse fim de curso, tá? E a outra, a ruptura positiva. Então, a gente falou muito, e aí eu já passo para o próximo slide, né? Tem fim de curso aqui para aplicações específicas, e nesse caso para ponte rolante, tá? A gente falou muito da capacidade desse XCKMR de parar a ponte. Mas e se você tiver um aquecimento desses contatos, né? E é muito comum presença de arco elétrico nas aplicações, e aí você tem a solda do contato. Bom, se esse contato for normalmente fechado, ele tem um mecanismo interno que vai forçar essa abertura. Isso que quer dizer a ruptura positiva. Por isso que esse fim de curso, ou qualquer um dessa linha completa, pode ser utilizado em aplicações de segurança, tá bom? Então, é um produto bem interessante. Aqui tem outros produtos também, mas aí, enfim, é um portfólio muito completo. Próxima aplicação, aplicações de bombeamento, tá? A gente pode iniciar aqui pensando no booster, né? Então, nesse caso aqui, você tem o XMP, são pressostatos, ou seja, são chaves eletromecânicas de pressão, né, que nesse caso, ele vai funcionar para circuitos de potência. Então, para pequenas partidas, né, até 3 kW, você tem a substituição do contator. Você pode conectar a chave de pressostato diretamente na sua instalação, e você não precisa desse elemento de potência, tá? Ele vai, na hora que atingir a pressão, ele vai dar a partida na bomba. E o mesmo vale para estações elevatórias. Só que nesse caso,
Você pode usar uma chave, né, uma chave eletromecânica, mas você pode também usar um sensor de pressão. Quando usar um, quando usar outro. O pressostato é uma ajustagem muito intuitiva, é ideal para ambientes agressivos, é aquele tipo de produto que quando você pega na mão, você sabe como é que funciona, tá? Já o sensor de pressão eletrônico, aí a gente já está falando de precisão, é extremamente preciso, tá? E você também consegue configurar ele aqui na própria interface. Além disso, a pressão ela é colocada no display, tá? Então tem várias vantagens relacionadas a esse tipo de produto eletrônico. E também a gente pode pensar em irrigação, né? Então, controle de movimento aqui dos pivôs de irrigação pode ser feito pelas chaves fim de cursos, né? Mas principalmente o controle de pressão. Então, quando a gente fala de grandes lavouras, a gente precisa de um controle de pressão que seja extremamente robusto, né? Mas que também seja extremamente preciso, porque você não vai querer que parte da sua lavoura seja mais irrigada do que outra parte, né? Então, a gente precisa equalizar isso e o nosso sensor ele entrega esse tipo de controle de precisão, tá bom? A gente está falando aí de até 600 bar, tem produto que chega até 600 bar de limite de pressão. Então estão aqui os nossos sensores de pressão. A gente tem toda a nossa linha de pressostatos eletromecânicos, tá? Então já falei bastante sobre eles. Eu acho que só vou pontuar aqui com relação ao XMLA e o XMLB, C e D, né? Porque esses produtos você consegue ajustar o limite máximo de pressão, no caso do XMLA, é o mais simples. Mas se você precisar ajustar o limite máximo e o limite mínimo, trabalhar dentro de uma faixa de pressão, é possível fazer isso com todos os outros pressostatos, tá? Com a diferença aí que o D vai ser o que tem dois blocos de contato independentes, né? Então seria o produto com maior valor agregado, assim, né? Mas são todos produtos muito bons, muito intuitivos também, né? E aí a gente tem a linha de sensores de pressão eletrônicos, né? São sensores configuráveis. Esses caras aqui são mais baratos, né? O XMLP, eles são bem mais em conta, mas são extremamente precisos, com saída analógica. Muitas vezes o cliente pode precisar de uma saída digital. Nesse caso, a gente tem o acessórios MLP, que vai entregar também para esse tipo de sensor um display, tá? Mas se a intenção for ter esse produto já completo, aí a gente tem o XMLR, tá? Que é um produto também extremamente preciso e com muita tecnologia embarcada nele, tá? Então a gente fechou aqui todo o portfólio de sensores de pressão. Vocês vão perceber que quando eu fechar um portfólio, eu vou colocar os destaques, tá? Só para a gente relembrar. Então, a gente tem aqui como destaques, né, o sensor eletrônico de pressão, que entrega um custo-benefício interessante, tá? Mas mesmo assim, com muita precisão. Se for necessário, a gente tem o display para associar a esse sensor eletrônico. E se for interessante já a ideia desde o começo, é melhor utilizar o XMLR, né, que aí vai entregar saídas digitais, analógicas. A parametrização é super simples, tá? Então, produtos bem interessantes também. Outra aplicação relacionada aí a essa parte de bombeamento, irrigação, seria a aplicação de armazenamento. E o Renato falou lá no início, né? O próximo workshop vai ser o workshop sobre sensores ultrassônicos, né? Sensores com a tecnologia embarcada um pouco maior. Essa é uma das principais aplicações para sensores ultrassônicos e esse é um dos melhores produtos do mercado, tá? Quando a gente fala de sensores ultrassônicos Telemecanique, a gente fala de sensores que conseguem fazer o monitoramento de nível de material, sólidos ou líquidos, mas que conseguem fazer isso configurando por software, tá? E é realmente um software super intuitivo. É um software gratuito, você vai lá e quando você tem uma aplicação mais, como é que eu posso falar, desafiadora, né? Você consegue visualizar em tempo real o que está acontecendo na sua aplicação. Tá? Eu vou mostrar isso num vídeo para ficar mais claro para todo mundo. Mas além desse monitoramento, você pode fazer o monitoramento também por pressão. Né? Aí a gente fala sobre coluna d'água, né? Pressão em coluna d'água. Pode fazer com esses produtos que são extremamente precisos, a gente já falou muito também. Só antes de entrar na questão do software, eu gosto de mostrar esse vídeo porque eu acho que a gente tem que ver sensor na prática também, né? Então, quando a gente fala de líquido, você também pode utilizar alguns mecanismos para facilitar a sua aplicação. Pode ser que vocês estejam encontrando esse tipo de problema na prática aí em tanques, né? Então você tem a emissão da onda ultrassônica para um líquido que está se movimentando e a recepção ela não está muito precisa porque você tem um líquido que se movimenta e manda onda para tudo quanto é lugar. Nesse caso, você pode fazer uma adaptação, colocar um tubo, né? E aí já pegar essa medição lá no tanque. Então você vê que a oscilação é muito menor e aí nosso sensor parece bem mais estável, tá? Isso aqui é uma dica. A outra dica vai para ambientes que tenham vapor ou ambientes que tenha pó também, tá? Nesse caso é interessante que
vai chegar já, só está demorando um pouquinho, mas vai chegar, que é essa aplicação aí. Aí nesse caso é mais interessante você colocar lateralmente o seu sensor ultrassônico, tá? E aí é até interessante que você faça um corte de 45 graus, é isso que ele vai mostrar, para reduzir ao máximo o contato do seu sensor com esse pó ou com esse vapor, tá? Duas dicas aí de vida real. E aqui vou passar para um vídeo. E pessoal, eu espero que esteja funcionando bem aí os vídeos, tá? Se não tiverem, por favor, me falem. Esse vídeo é uma aplicação real de estação elevatória de esgoto, tá? Aplicação vamos lá, de tanque fechado, é isso que eu vou mostrar aqui na sequência. Então a gente quer fazer um monitoramento de nível, tá? Em reservatório fechado, aplicação elevatória de esgoto para o novo sensor ultrassônico. Esse vai dar direitinho para ver como é que funciona o nosso software, tá? Software de configuração, a coisa mais intuitiva possível para esse tipo de aplicação, por mais complexa que ela seja. Então, nesse caso, a gente tem um tanque fechado. Deixa eu só apertar um pause aqui. Essa aqui é a nossa função de visualização em tempo real. Todas essas bolinhas aqui, né, esse gráfico está mostrando que esse sensor está obtendo de resposta. Então, ele está enviando a onda ultrassônica e está recebendo de volta de uma forma até, de certa forma, aleatória, tá? Uma vez vendo isso, e aí com a possibilidade de você ver isso em software, tem algum problema nessa aplicação. O caso da aplicação, que é um tanque fechado, esse tanque reflexivo faz com que a onda seja refletida e você tenha várias ondas chegando no sensor, mesmo que ele tenha enviado uma só. Então tá chegando onda de tudo quanto é lado. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, uma vez visto no meu software que eu tenho esse problema, eu já começo a pensar em como resolver. Então, eu tenho aqui, ó, uma zona, eu determinei a minha janela, tá? Minha janela tá essa parte em anco aqui, que o sensor ele não tá ajustado para detectar, mas ainda assim pode estar atrapalhando ele. Então, eu vou chegar esse limite vermelho para cá, eu vou aumentar a zona morta de trabalho desse sensor, né? Além disso, o meu ganho pode estar muito alto também, então eu vou reduzir isso. Tá? Tem um textinho só explicando isso rapidamente, né? Vai falar que, olha lá, para redução de oscilações, né, ajuste de ganho e refinar também com relação às medidas do tanque, né? Deixa eu adiantar um pouquinho. E olha como que fica no software. Então, agora você tem somente aqui, ó, dá para ver que é um sinal bem forte. Então, o monitoramento do meu nível está muito mais preciso, tá? Aí dá para ver que a gente está bem mais refinado com relação às medidas do tanque, né? Tem a zona morta aqui já bem definida, o ganho está em 20%, não dá para ver aqui, mas está em 20%, né? Não está mais em 100%. E eu consigo visualizar novamente na tela de Echo Display, né, que é a visualização do eco em tempo real. Então, as nossas interferências foram filtradas com sucesso. Isso é só um dos recursos que essa linha pode fornecer para você, tá? Para você que tem esse tipo de aplicação. A gente está falando de produtos que têm distância máxima de 5 centímetros ou produtos que podem ter até 8 metros, tá? Lógico que dentro desse intervalo tem outros produtos também. São ajustáveis via software ou via botão de aprendizagem também, se você preferir, quiser uma solução mais simples, tá? E todos eles são multimodo. A gente mostrou o modo janela, mas podem funcionar em outros modos em caso de alguns problemas, tá? Então agora a gente passa para a nossa terceira aplicação, são 5 que a gente vai entrar no detalhe, né? Que são os equipamentos móveis. A gente não fechou ainda o ultrassônico porque a gente tem mais um ultrassônico para mostrar para vocês. Só para a gente passar aqui rapidinho pelos outros produtos, né? Então dá para ver que tem muito fim de curso, porque o fim de curso ele vai detectar a posição. Seja a posição dos estabilizadores, no caso dessa plataforma levatória, seja a posição aqui da longarina, tá? Do próprio telescópio, os fins de curso eles conseguem detectar isso através da interação mecânica. Além disso, a gente pode usar sensores indutivos, né, que vão fazer essa detecção sem contato, sensores de pressão, né, monitoramento e regulagem dessa pressão hidráulica, e o nosso grande lançamento desse ano, que é o sensor Wide Beam. Tá? Esse sensor ele foi desenvolvido muito para ser o olho do operador aqui no cesto de operação. Então você tem um fim de curso, né? Desculpa, você tem um sensor ultrassônico, perdão, wide beam, né? Que seria um feixe largo. Ele é um feixe muito mais largo, justamente para quando o operador não está vendo, ele conseguir proteger essa aplicação, o operador em algum problema enfim, de alguma colisão, alguma coisa assim. Então seria o sensor anti-colisão. Além disso, a gente descobriu outras aplicações, tá? Então, se você tem aí na sua aplicação AGV
transportador, né, ou então, ou diversas outras aplicações que precisam de um feixe mais largo, esse é o produto. Esse produto ele vai concorrer com radar, ele vai concorrer com LiDAR, com câmera 3D e pela metade do custo, tá? Então é por isso que a gente fala que é a melhor detecção quando a gente compara com essas outras tecnologias. Tem uma zona de detecção também muito grande. Ele é simples de integrar na máquina, é super adequado para ambientes severos, tá? Carcaça anti-UV, IP69K. Também dá para usar em arquiteturas de segurança, tá? Então, proteção diária, também pode todo mundo aí ficar de olho, esse produto é muito interessante. E aí a gente fecha os nossos sensores ultrassônicos, tá? Aqui a nossa página de destaque, o wide beam é o nosso grande destaque, tá? Largura de feixe maior, sensor silencioso, mas a gente vai ter também toda essa linha configurável por software que eu mostrei para vocês, a detecção de objetos muito pequenos, a gente está falando de diâmetro aqui na ordem de 1 milímetro, tá? E também a possibilidade desse sensor em aço inox, com a certificação Ecolab, ou seja, aqui a gente estava falando de equipamentos móveis, mas esse sensor tem a certificação ideal para alimentos e bebidas, então para lidar com ácidos e bases. É todo o portfólio Telemecanique em diversas aplicações, tá? Então, para mais aplicações de equipamentos móveis, né, empilhadeiras, muito conhecido, nesse caso aqui, a gente colocou para poder mostrar que é, a aplicação ideal para fim de cursos do tamanho miniatura, daquele bem básico, o fim de curso menor possível. E aí a gente tem toda a nossa linha de fim de curso básico, que está fazendo o maior sucesso aí na PJ, tá? Pelo e-commerce, desde os que tem por ruptura positiva, já expliquei para vocês o que significa isso, né? Então, para aplicações de maior, que requerem maior confiabilidade, até esses mais básicos, a gente também tem com preços bem competitivos, tá? Para finalizar, a parte de equipamentos móveis, eu coloquei aqui em caminhões de coleta, tá? Só para a gente entender o nosso mix de produto e falar sobre um produto aqui que eu vou falar só agora, tá? Que é a nossa identificação por radiofrequência. Então, no caminhão de coleta, você pode fazer aqui ó, o seu monitoramento da pressão hidráulica, a gente também detecta o ponto final de carregamento com sensores indutivos, tá? Até detecção de obstáculos no solo, perdão, com sensores ultrassônicos. E aí a gente pode colocar uma cortina de luz aqui, né, no caso de um operador, se ele for acessar essa região aqui que é mais perigosa, a cortina de luz ela vai parar esse movimento automaticamente, é para isso que serve a cortina de luz. E aí a gente tem o nosso RFID, que é a identificação por radiofrequência, tá? Tanto aqui no resíduo, então você pode gravar nessa tag, nessa etiqueta, informações de para onde vai, ou o que seria esse resíduo, tá? E a antena vai fazer essa leitura para fazer a rastreabilidade desse tipo de resíduo, como também para controle de acesso. Então, será que quem está dirigindo esse caminhão é realmente um motorista habilitado para isso? Ou seja, só ele vai ter o crachá que vai fazer a liberação desse caminhão, seria outra aplicação. Isso também, pessoal, vocês podem usar para controle de portas, para controle de acesso a uma fábrica, a uma oficina, a uma empresa, tá? Também é a tecnologia RFID. Então, mais sobre o nosso portfólio, vamos falar dos sensores indutivos, porque eu já falei bastante aí nessas 3 aplicações. A gente tem um portfólio muito extenso, realmente é um dos mais extensos da Telemecanique, com produtos de diferentes dimensões, diferentes distâncias sensoras. A gente tem produto até para equipamentos de ambientes de solda, né, que é o que o XS9, tá? E tem um produto bem interessante aqui também, que eu vou citar lá na página de destaque, que é um produto com distância ampliada, entregando um custo-benefício super interessante. Então, quem conhece de sensores indutivos vai lembrar daquele conceito de montagem faceada ou montagem não faceada, tá? Geralmente você usa a montagem não faceada para você ter uma face sensora maior. Então, essa aqui é a face sensora do indutivo. Eu posso dobrar, triplicar o tamanho dela para chegar em distâncias maiores, mas ao mesmo tempo ela vai detectar lateralmente, tá? Então, isso seria uma montagem não faceada. Esse carinha aqui é montagem faceada. O que a gente tem de produto novo? Um sensor indutivo com montagem faceada, chegando muito próximo da distância daquele que tem a montagem não faceada, tá? Então, é uma tecnologia bem interessante. Vou mostrar melhor para vocês na sequência. A gente tem também os indutivos retangulares, né? Nesse caso, entregando versatilidade, então você pode fixar pelos vértices, né? Ao invés de necessariamente rosquear. E também entrega distâncias sensoras muito maiores, né? A gente está falando também de uma face sensora muito maior, por isso que você consegue chegar até 60 milímetros. Lembrando que esse produto é um produto de proximidade. Então, o sensor indutivo é para detectar muito próximo ao objeto, tá? Justamente para poder medir uma rotação também, né? Detectar uma posição. É um sensor de proximidade, assim como os sensores capacitivos que eu vou mostrar na sequência,
Mas antes de mostrar os capacitivos, eu vou falar um pouco de packaging, né, que é a aplicação de máquinas que façam algum tipo de embalagem, né? Nesse caso aqui são máquinas ensacadeiras, tem todo o nosso mix de portfólio, por exemplo, os fotoelétricos, né, vou falar melhor sobre eles na próxima aplicação, mas o fotoelétrico aqui ele detecta a presença de objetos até com um pouco mais de distância, né, o proximidade, o indutivo, a gente falou de 60 milímetros, o fotoelétrico a gente pode trabalhar em 40 metros, a gente pode trabalhar em 60 metros, tá? Pode trabalhar em distâncias menores também, 100 milímetros, mas o fotoelétrico ele entrega uma gama maior também de aplicação, vou falar sobre ele. E o outro produto de proximidade é o capacitivo. Esse sim, qual que é a diferença do indutivo para o capacitivo? O indutivo só detecta objetos metálicos, o capacitivo detecta qualquer tipo de objeto, tá? E nesse tipo de aplicação aqui, que a gente está falando de grãos, principalmente quando a gente ensaca grãos, né? Ele consegue fazer o controle de enchimento desse tipo de produto. E você ainda tem a possibilidade de fazer esse controle por fora da parede, tá? Quando a gente faz o ajuste da sensibilidade de um capacitivo, ele consegue detectar através de uma parede, uma imensa vantagem desse tipo de produto, tá? Além disso, a gente pode usar sensores fotoelétricos aqui para detecção de marca em rótulo, né, ou até na própria embalagem. Medição de diâmetro com sensores ultrassônicos de forma muito precisa, de diâmetro de rolos, né? E, ao final de tudo, a gente precisa fazer o controle de portas, né. Isso aqui vocês vão ver em várias outras aplicações aí, mundo afora, mas, eu coloquei nesses 2 exemplos, até para a gente fazer um comparativo. Então, nesse primeiro exemplo, é o controle de porta de uma grande instalação, que tem um risco residual associado, tá. Então você tem aí, você não pode deixar um operador abrir a porta e acessar essa máquina, porque por mais que ela pare no ato de abrir a porta, você ainda tem aquela inércia associada a todo esse mecanismo. Então, a gente usa uma chave com retenção solenoide. Ela só vai abrir quando eu liberar ou um operador externo liberar através de um sinal, tá? Então, quando tiver uma condição segura, essa chave vai abrir. Do contrário, ela não, uma força humana não é capaz de abrir uma porta que esteja segura por esse tipo de chave, tá? E aí os sensores capacitivos, né, falei dos capacitivos para vocês com relação ali a detectar produto, que não seja metálico, né. A gente tem na nossa linha, os capacitivos metálicos e plásticos. Os 2 detectam qualquer tipo de produto com as mesmas questões ali de detectar através de parede, tá. A única diferença é que a gente colocou para o metálico a montagem faceada, aquele conceito que eu falei lá no indutivo. E para os plásticos as montagens não faceadas, ou seja, aqui a gente consegue a distância sensora ampliada, mas com aquele inconveniente da detecção lateral, tá bom. Então tem aí todo o nosso portfólio de sensores capacitivos. E aí, finalmente, a gente destaca os sensores de proximidade, né? Os capacitivos, acabei de falar para vocês, a gente está passando por uma renovação da nossa linha também, tá? Então, o custo-benefício vai melhorar demais com relação a esse tipo de sensor. Tem indutivos aqui retangulares, então você pode usar cúbico, né? Até, enfim, com LEDs, com maior versatilidade. E aquela linha que eu tinha falado para vocês, que é a linha BH. Essa linha vai te entregar uma distância sensora ampliada com uma face sensora muito pequena, tá? Então esse produto, ele é um custo-benefício excelente. Aqui a gente está batendo no mercado com esse produto, tá? Então sempre pensem no indutivo da linha básica da Telemecanique, que com certeza vai satisfazer vocês, tá? A linha BH. Então, esse agora é o segundo exemplo de packaging, né, de máquinas, agora no caso rotuladeira, e aí eu já vou começar aqui pelo 5, para a gente fazer aquele comparativo de portas, né. Então, eu tinha mostrado para vocês aqui uma instalação que tem uma inércia envolvida, né, que tem um risco residual envolvido, que são as máquinas ensacadeiras. Quando a gente vai para as máquinas rotuladeiras, a gente está falando de produtos plásticos, tá, de uma instalação, que não vai ter todo esse risco residual. Então, o que acontece? Nesse caso, se um operador abre a porta e a máquina para, ela para quase que instantaneamente. Então, você pode utilizar nesse caso, aí, lógico, fazendo um estudo de norma com pessoas competentes, você pode utilizar, nesse caso, uma chave magnética, tá? E aí vai ser sem retenção, isso é um produto super interessante também no nosso portfólio, tá? Vai segurar a porta, na hora que o operador abrir, a máquina vai parar, tá? E aí tem todo o nosso portfólio, então pode usar aqui um fotoelétrico para detectar presença, forquilha, tá? Esse aqui é um produto bem legal, eu vou falar sobre ele depois, mas aqui ele vai detectar rótulos passando em alta velocidade. Então, esse aqui é o produto ideal para etiquetas e a gente é líder nessa tecnologia de forquilha, tá? Então, contem com as nossas forquilhas.
A gente viu também ultrassônico para medição de bobina, né? Bem comum essa aplicação e bem precisa. E também os indutivos aí para verificar o tensionamento do filme, né? Como que está funcionando a velocidade, por exemplo, da passagem aí de alguma roda dentada, alguma coisa nesse sentido. E aí, só para a gente fechar a ideia de chaves de portas, né? Tá aqui todo o nosso portfólio. Então a gente tem aqui as chaves magnéticas, tá? Que seriam, compreendem essas 3 primeiras aqui, né? Para máquina sem inércia, então aquele exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Só que se essa proteção tiver algum desalinhamento, né, alguma vibração, é mais interessante que a gente coloque uma chave por contato, né? Que aí vai ter a trava mecânica, mas é uma trava que uma ação humana consegue abrir, vai funcionar na mesma lógica da magnética, tá? Mas se for o caso daquela máquina ensacadeira que a gente viu lá, né, no começo dessa aplicação, desse grupo de aplicações, aí é o caso da gente usar a chave por contato com retenção. Tá? Essa chave, principalmente essa aqui, que tem um tamanho otimizado, ela é bem compacta, então ela só vai permitir a abertura de portas a partir de um sinal que foi enviado para ela. Tá? Isso aqui é bem interessante não só para essas máquinas que têm riscos residuais, mas às vezes se você quiser, por processo, né, evitar que algum operador, alguma pessoa que não seja habilitada acesse uma determinada área, esse tipo de chave vai muito bem. Então a gente utiliza muito ela em elevadores de construção civil também, tá? Que é interessante até para que não gere um risco ali para quem está dentro desse elevador, que é um pouco mais inseguro do que um elevador residencial, tá bom? Então seria outra aplicação mais de processo do que de norma, né, de NR12. Aqui a gente tem a nossa última aplicação que a gente vai mostrar no detalhe, tá? Que seria o manuseio de materiais. Por manuseio de materiais, entendam também transportadores, a gente acaba juntando as duas. Só que antes de falar dessa aplicação, muito porque a primeira etapa aí que eu vou passar, a primeira aplicação que eu vou mostrar, fala muito sobre fotoelétrico, somente de fotoelétrico. Então eu acho interessante introduzir vocês a questão dos modos de detecção de um sensor fotoelétrico, tá? Vocês vão ver isso demais durante o próximo vídeo, né? Então é interessante a gente entender mais ou menos como é que funciona. São 3 grupos principais, tá? Difuso, reflexivo e o barreira. E aí tem outros 2 que seriam 2 derivações. Então, o que seria o difuso? Difuso é para curta distância, porque o sensor ele vai emitir um feixe de luz, tá? E o próprio objeto vai refletir esse feixe para o sensor. Então, nesse caso aí, a gente está falando de objetos opacos, tá? E aí fica um pouco mais difícil se estiver muito distante. Então, é um dispositivo só, então isso facilita bastante, deixa muito mais barato esse tipo de aplicação. Mas quando a gente fala de distâncias maiores, aí a gente já está falando de mudar para um reflexivo. Por quê? Porque nesse caso não vai ser o objeto que vai refletir, quem vai refletir vai ser um espelho, tá? Então o espelho tem uma energia luminosa muito maior, você consegue chegar a distâncias muito maiores também, tá? Quais são os derivados que eu falei deles, né? Do difuso, você pode usar o difuso com supressão de fundo, né? Ou em inglês, background suppression, que seria esse BGS aqui, né? O pessoal fala muito BGS. Esse BGS, você consegue suprimir o fundo. Então, imagina só, tem um operador passando aqui por fora da minha esteira. Eu não quero que o meu sensor detecte esse operador. Então, eu determino para ele até onde vai a minha esteira. Ele tem uma eletrônica associada para isso, tá? Então, isso aí ajuda muito em diversas aplicações. Nesse caso aqui, para detecção de tampa, né? De presença ou não de tampa. E no caso do reflexivo, a gente está falando de um espelho, mas e se o meu objeto for brilhante? Se o meu objeto for igual a um espelho, tá? Aí a gente vai para o reflexivo polarizado, porque esse sensor vai ter um filtro que vai receber somente a componente da reflexão do próprio espelho. Não adianta vir de outro objeto, só vai receber do espelho. Tá? Então seria a resolução desse problema. Por último, a gente vai ter o modo barreira. O modo barreira, o que a gente está falando de um sensor só, né, que emite e recebe. O modo barreira, a gente separa essas duas partes. Então, você tem um emissor e tem um receptor separados. Isso vai permitir com que você consiga colocar distâncias muito maiores. Né? Vai ter o inconveniente de alinhamento, né? Vai ser um pouco mais difícil de alinhar, mas a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso de uma forma super fácil. Tá? E também, como você tem um laser muito mais fino, né? Você consegue detectar objetos pequenos. Então, né, esse aqui é o caso de detectar, por exemplo, um parafuso, tá? São sensores fotoelétricos no modo barreira. Além disso, a gente tem o multimodo, né? Que não é um modo em si, é um sensor que já vem com a possibilidade de você utilizar qualquer um desses modos aí que eu já falei hoje, tá?
Então, esse aqui o pessoal de manutenção acaba gostando muito, né? Tem vários fotoelétricos instalados numa fábrica, um quebrou, e aí você vai ter que ter o reflexivo, né? Não, coloca o multimodo, ajusta ele para o reflexivo, e ele vai funcionar super bem, tá bom? Então, seria o outro. Aí a gente vem com esse vídeo aqui para mostrar como que seria os fotoelétricos em esteiras transportadoras, tá? Ele está em inglês, mas eu vou falando aqui junto com vocês, né? Enquanto vai passando o vídeo. Então tá aí toda a nossa instalação. E aí vai mostrar o primeiro fotoelétrico aqui instalado, tá? Então, realmente a possibilidade de integração é muito grande, porque você tem um produto que é super compacto. E aí tem a emissão do feixe de luz, né? Na hora que passar um objeto, nesse caso está no modo reflexivo, né? Então o objeto ele interrompeu essa emissão de luz. Então a gente tem a detecção super confiável, tá? Que é isso que ele está falando. Dá para ver também aqui nos LEDs, né? Os LEDs estão piscando, detectando ou não. Depois disso, a gente vai ter a imunidade, então é um sensor com alta imunidade à luz ambiente. Lembrando que quando a gente fala, para alta velocidade também, produtos em alta velocidade, esse é o tipo de sensor certo a ser utilizado, tá? Não adianta usar um fim de curso, por exemplo, senão esse fim de curso. Deixa eu pausar um pouquinho só para a gente pontuar algumas coisas. Não adianta só a gente utilizar o fim de curso, né? Porque o fim de curso é um sensor mecânico, então você vai ter as limitações mecânicas. Então, quando a gente fala de produtos passando em alta velocidade, a gente está falando de um sensor fotoelétrico, tá? Um sensor eletrônico, que ele vai ser o ideal para isso, tá? Além disso, passou mais alguma coisa que eu me esqueci? Acho que foi sobre o ambiente, né? Então, a imunidade ao ambiente. Isso é muito importante nos sensores fotoelétricos, porque quanto maior é a luz incidente, você vai ter dificuldade na sua aplicação. Então, você precisa de um produto que te entregue um ajuste de ganho, que te entregue um ganho muito maior para você conseguir atuar em ambientes super luminosos, tá? E além disso, se o ambiente for empoeirado também, esse ganho vai ser bem interessante. Ele vai mostrar agora os modos, né? Então, eu já falei bastante deles, eu acho que vocês vão conseguir reconhecer bem fácil agora. Então tem o BGS, né, seria a supressão do fundo, né, o difuso, o reflexivo e o barreira, enquanto aí dá para ver que o barreira seria o que tem maior distância, né. Então, essa parte dos modos é bem importante. Quando você precisa de uma distância, você tem que escolher o modo adequado, tá. Aí mostra um pouco de quão compacto é o produto, tá, os nossos sensores de miniatura são bastante compactos, bem pequenos mesmo, pensa aí em 1 centímetro, tá. Eh, São extremamente precisos, detecção de objeto de 5 milímetros que estava mostrando ali, então extremamente preciso. E aqui a supressão de fundo, né? Então eu não quero detectar a caixa naquela outra esteira, só quero detectar na minha. Então eu reduzo o comprimento do meu feixe, tá? Eu faço essa configuração. Beleza, pessoal, acho que aqui já ficou bem claro a qualidade do fotoelétrico nesse tipo de aplicação, mas como eu falei de fotoelétrico anteriormente também, então só para lembrar, a gente tem diferentes modos, diferentes dimensões, distâncias sensoras também, tá? Esse aqui é o produto para ponte rolante que a gente falou. Tem também a possibilidade de utilizar uma fibra ótica, porque às vezes você pode ter aplicações de difícil acesso, passa a fibra, lá na ponta você vai ter aqui fazendo a detecção, tá? O sensor fazendo a detecção. Temos também a forquilha, falei com vocês ali na parte de rotuladeiras, então somos líderes nesse tipo de tecnologia, nas nossas forquilhas, detecção de rótulos em altíssimas velocidades, tá? A gente consegue fazer isso, contagem de rótulo também. As forquilhas comuns, que isso aqui vai funcionar como um sensor no modo barreira, sem a necessidade daquele alinhamento, tá? E aqui a gente tem mais uma aplicação de transportadores. Na verdade, essas são duas aplicações nesse vídeo. A gente vai ter armazenamento automático, né? E esteiras transportadoras. Primeiramente, o armazenamento automático. Então, a gente tem ali fotoelétrico, né? Para detectar a presença dessa caixa, que a gente vai armazenar automaticamente, né? O nosso RFID, falei sobre ele lá nos caminhões de coleta, né? Então, ele está fazendo a rastreabilidade do produto, ou seja, o que tem dentro desse produto, tá? A nossa plataforma começa a se movimentar, a gente tem o Shizuka para fazer medição de distância, grandes distâncias, né? Esse aqui é bem semelhante àquele da ponte rolante. Agora ele vai ter um indutivo que vai entender a posição aí desse primeiro fotoelétrico, depois o indutivo, né? Fotoelétrico para detectar se tá disponível ou não, né? Se está vago ou não a posição. E aí o indutivo para detectar se já acabou, se a gente já acabou de descarregar essa caixa, né? Uma vez finalizado, o nosso fim de curso vai medir o fim de percurso, tá? E aqui eu faço uma pausa. Em momento nenhum
essa plataforma precisou de cabo para alimentar o nosso fim de curso, porque esse aqui é o nosso fim de curso wireless, tá? Ele é sem fio e ele também não precisa de bateria, ele é autoalimentado. Eu tenho um slide só para falar dele, tá? Produto super interessante. Mas, por enquanto, vamos só observar que ele está detectando o fim de percurso de uma plataforma que se movimenta. Então, eu não tenho esse inconveniente da presença do cabo, tá? A gente tem aí também sensores indutivos, né? Detectando se é o final aí, ou se vai ter um over travel, né? E aí a gente vem para as esteiras transportadoras, aquela mesma caixa sendo detectada num primeiro momento aí, igualzinho o vídeo que a gente viu anteriormente. E aí o operador ele vai abrir a porta. No momento que ele abriu a porta, não sei se vocês perceberam, mas aqui é uma chave magnética. Então a operação parou, tá? Então na hora que ele fechar a porta, a operação retoma. E aí você tem uma cortina de luz, né, outro produto no nosso portfólio para detectar se esse produto é padrão ou às vezes se é alguma pessoa, algum objeto fora do padrão. Se fosse, desligaria automaticamente. Tem o Roller Sensor, tá? Esse produto também é bem legal, é um produto que vem já integrado na máquina, é um sensor fotoelétrico. Na verdade, é um eixo, né, com sensores fotoelétricos distribuídos, mas você pode, por projeto, colocar na dimensão do seu transportador, tá? Então também é outro produto bem interessante. Fica aí cada vez mais imune às condições ambientes, né? Mais sensor fotoelétrico, né, detectando a passagem dessa caixa. Vamos lá. O ultrassônico, detecção aí, monitoramento de nível de material, isso aí a gente já viu bastante. E o RFID, né, nesse caso, o nosso RFID para pegar as informações que estão nessa caixa e enviar para o lugar correto, né, seja para um centro de distribuição, seja para uma fábrica. E por último, a nossa chave de parada por emergência, esse também é um produto bem interessante. Eu tenho um slide que fala disso sem pausar. Deixa eu passar para a gente já correr com isso. Então, no armazenamento automático, né, a gente já viu todos esses sensores, tá? Já falei bastante sobre eles. O grande foco aqui que eu queria que vocês observarem a partir de agora seria o nosso XCMW, né? O nosso fim de curso wireless. Ele vai detectar a posição de parada desse elevador. E nas esteiras transportadoras, né, o que eu deixei por último foi a chave de emergência por cabo. Então, na NR12, qualquer operação que o operador esteja trabalhando próximo a uma máquina, você precisa ter, é mandatório, você precisa ter aquela chave de emergência por cabo para que o operador acione e a máquina pare rapidamente. Então, o operador precisa ter fácil acesso à parada dessa máquina, tá? Em caso de algum problema. Então, nessa mesma aplicação, a gente tem um produto para desligar automaticamente a nossa esteira ou para parar manualmente por um operador, tá? Então, todo esse portfólio, acho que o resto a gente já viu bastante. Tem também a chave, né, chave de segurança de portas. Aqui é todo o nosso portfólio de segurança, tá, pessoal? Chave de segurança, cortina de luz e chave de emergência por cabo, tá? Dentro desses grandes grupos, a gente tem uma porção de produto. E aí o feed curso wireless, que eu tinha falado para vocês. Como é que você tem um produto sem fio e autoalimentado? Esse é um produto super amigável ao meio ambiente. Você não tem necessidade de bateria. A própria energia mecânica na hora do acionamento é transformada internamente para uma energia elétrica suficiente para emitir uma onda de rádio pelo protocolo Zigbee, tá? E aí nesse caso, o contato não vai estar dentro do fim de curso. Quem vai controlar a saída vai ser o receptor. Em campo aberto, a gente está falando de 100 metros, tá? Mas frequentemente esses receptores são colocados dentro de painéis metálicos, que aí reduziria bastante o nosso alcance. Então, para esses casos, a gente recomenda a utilização de uma antena repetidora, tá? Qualquer sinal de rádio que chegar do protocolo Zigbee, ela vai repetir para o receptor e a gente pode chegar a uma distância aí de até 250 metros, caso esse receptor esteja no painel metálico, tá? Então, também é outro produto bem interessante. É um tamanho otimizado, super fácil de instalar, plug and play. Se entrar no YouTube da Telemechanic Sensors, tem também explicando como que faz isso, no próprio site, tá? No telemechanicsensors.com.br vocês vão encontrar isso também, tá bom? Então esse produto é um produto bem interessante mesmo, e com ele eu fecho aqui os nossos destaques de fim de curso. Então tem toda a linha básica que eu mostrei para vocês, é um grande destaque porque é novo e porque a PJ está vendendo muito também, então esse produto está fazendo muito sucesso, porque é super confiável e é barato, tá? O fim de curso wireless, a gente mostrou algumas aplicações, mas eu posso falar de uma aplicação que foi um projeto da PJ. A gente tinha um fim de curso que os cabos dele estavam passando em ambientes corrosivos, né? O cabo estava dentro do óleo. E aí a manutenção era frequente. A gente colocou esse produto,
fez a retirada do cabo, né, e nunca mais o cliente teve esse problema. Então, seria outro inconveniente também, né, que a gente conseguiu resolver com esse tipo de produto. E o fim de curso do tipo cruzeta, esse aqui a gente já falou bastante, vai controlar a velocidade de ponte rolante, é bem interessante quando a gente fala de aplicações de segurança, tá? Então aí todos os nossos destaques de fim de curso. Então, do portfólio, a gente começou com fim de curso e a gente termina com fim de curso também. É um produto bem importante para a gente, uma vez que a gente é líder mundial em fim de curso, tá? Então, o produto Telemecanique, se for fim de curso, é muito interessante, mas deu para ver que os nossos eletrônicos estão crescendo bastante, principalmente o ultrassônico, pessoal. Fiquem de olho aí quando a gente fala de wide beam, não precisa usar mais radar, tá? O wide beam vai resolver muitas aplicações que o radar estava resolvendo, né? Radar, LiDAR, câmera 3D. Vou finalizar aqui com 4 aplicações, lembrando, né, sem número de aplicações, podem pensar outras. Aqui eu coloquei alimentos e bebidas, elevadores, escadas rolantes, trens e metrôs e logísticas. Vou passar bem rápido por essas daqui, tá? Porque a gente já está caminhando para o final. Poderia aqui colocar aplicações de máquina CNC, né, processo de usinagem. A gente poderia colocar várias outras aplicações aqui também, tá? Só coloquei essas daqui porque, por exemplo, em alimentos e bebidas, a gente tem produtos dedicados. O próprio capacitivo, ele vai conseguir fazer o monitoramento de nível aqui desse produto, tá? Ou o controle de enchimento através de parede, por mais que tenha pó aqui nessa região, tá? O capacitivo é legal para isso. Você também vai ter produtos, né, com a certificação Ecolab. Essa certificação permite que o seu produto seja utilizado em ambientes de ácidos e bases, tá? Então, também é super interessante. P69K, tem vários produtos na Telemecanique com esse tipo de grau de proteção, tá? É o grau de proteção mais alto do mercado. Então, eu mostrei também o ultrassônico em aço inox. O que mais tem é produto muito bom para esse tipo de alimentos e bebidas. E aí, contem com a PJ, né? Entrem em contato com eles também para entender melhor esse portfólio, tá? Outra aplicação, elevadores e escadas rolantes, né? Isso aqui elevador, né? Eu falei de elevador de construção civil, controle de porta, dá para fazer. Aqui também controle de velocidade de elevador da própria escada rolante, verificação de alinhamento, né? Será que essa escada rolante está funcionando ou não? Muitas vezes em shopping a gente vê, ou até em metrô, né? A gente vê a escada rolante andando um pouco mais devagar. E aí, quando a gente tem a pressão de uma pessoa, né, aí pode ser um fim de curso, pode ser até um indutivo, a posição, a presença de uma pessoa, ela começa a, a, a funcionar mais rápido, né, na velocidade normal dela, e com isso você tem economia de energia. Tudo isso tem sensor associado, tá, pessoal? É muita aplicação para sensor industrial. Trens e metrôs, também super interessante, tá? Você pode usar, inclusive, para regular freio de trem, os nossos sensores de pressão, os nossos pressostatos, principalmente quando a gente fala de ambientes agressivos, né? Que aí na rua, e, enfim, ambientes a céu aberto desse jeito. Regulação de pressão com precisão, nesse caso aí utilizando o XMLP, né? Além de vários outros. Controle de portas também a gente consegue fazer várias outras coisas em trens e metrôs também. Por último, eu vou deixar como slide final aqui o logística, né? Até porque eu gostei muito desse slide, eu sou apaixonado por aviação, mas não necessariamente seria sobre o avião aqui, é mais sobre a questão da logística mesmo. Eu coloquei uma grua portuária, porque quando a gente faz esse controle de container, a gente tem muito guindaste associado, tá? Então, a gente tem os nossos produtos, o próprio fim de curso do tipo cruzeta que a gente falou, né? Tem aqui, né, é muito utilizado. Detectar a posição e o alinhamento desses containers também contem com o portfólio Telemecanique. Tem muitos equipamentos móveis aqui nesse setor de logística, tá? Então tem muito caminhão, tem muita empilhadeira também, tá? Então a gente está dentro dentro dessa aplicação também. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer demais o espaço. É muita aplicação e a intenção é mostrar realmente que é muita aplicação. Mas acima de tudo, é muito sobre esse slogan aqui, que é o nosso slogan de Simple Easy, né? Então, a intenção da Telemecanique Sensors é deixar a vida e as aplicações de vocês cada vez mais fáceis, cada vez mais simples. É simplificar a vida de vocês, mas, né, como a próprio slogan da PJ diz, ligando com o futuro, tá bom? Então volto a palavra para o Renato aí, não sei se ele ainda está conectado, porque da minha parte é isso, eu acho que Certamente. agora é a parte que interessa, né, que é o sorteio do Coldplay. O Iago, mas antes do sorteio do Coldplay, que realmente tinha uma expectativa grande aí, é um belo de um show, mas antes disso é interessante comentar como é easy mesmo, né? Foi bem simples, né? Fácil. A parte dos vídeos também é bem educativa. Parabéns aí pela apresentação, porque realmente Obrigado. a gente sabe que é um assunto que requer especialização,
A gente tem a especialização dentro da PJ Neblina, a gente está aqui presente com a gente, está o Roberto dos Santos, está o Paulo Galli, a gente tem uma equipe, departamento técnico aí que conhece, né, o assunto de sensores, e claro, sempre com suporte, né, com treinamento de você, do Fábio Cardoso está com a gente, toda a equipe da Telemecanique, a gente agradece mais uma vez, mas realmente fiquei impressionado aí de como é simples, né, você fazer a colocação das aplicações, e acho que a ideia é essa mesmo, né? Primeiro é mostrar para os nossos clientes o que a gente tem disponível, né? E como a gente pode resolver problemas, de repente tem uma dúvida técnica, tem assim um desenvolvimento que quer que seja feito, né, uma visita técnica. Então a gente tem todo esse procedimento que a gente pode estar ajudando os clientes. E você que está nos assistindo, que de repente observou uma ou outra situação que seria interessante aí, né, de ser aplicado na sua empresa, pode nos contatar, né, ou através do vendedor que você já tem contato, ou direto, né, no número da PJ Neblina, e a gente aí vai estar, tem a equipe técnica nossa, que especialista em sensores da Telemecanique para poder realmente oferecer esse mundão aí de produtos, soluções aí que o Iago nos apresentou. Parabéns, Iago. Mas antes Obrigado. de a gente falar um pouquinho do sorteio, gostaria de saber, acho que tem uma única questão que está no chat, que o pessoal colocou, tá? E aí, não sei, eu também convido o Fábio Cardoso aí para participar com a gente. E, Fábio, eu vou deixar essa pergunta para você, então, Fábio. Você sabe qual é a pergunta aí? Sim, boa noite, Renato. Boa noite, Thiago. Parabéns pela apresentação. Boa noite, pessoal, a todos Obrigado, aí. Fábio. Obrigado pela presença, pela contribuição. Tem só uma pergunta no chat, Thiago. Eu vou fazer e você responde, tá? Tá bom. Vamos lá. Iago, é possível utilizar o sensor Wide-Beam em portas para evitar colisão de equipamentos, por exemplo, empilhadeiras ao passar pelas portas? Sim, sim, é possível. Inclusive, a gente tem uma aplicação, alguns dos nossos cases, né, Fábio, é para fazer, a gente coloca o sensor wide-beam, que tem um feixe um pouco mais largo, né, ele consegue, inclusive, detectar a altura, né, então você tem uma empilhadeira com vários produtos empilhados, e aí você consegue colocar o seu wide-beam na porta, essa pergunta foi perfeita, você consegue colocar o seu wide-beam na altura máxima da porta, né, lá na parte de cima dela, e esse feixe largo vai fazer com que ela consiga detectar esse limite, né? Se passou do limite ou se está dentro do limite. E aí você não vai precisar usar, por exemplo, um pouco mais fino, né? Bem mais fino, por sinal. E aí seria, no caso, a substituição de vários fotoelétricos no caso, por um sensor wide-beam, né? Então é um produto que é bem bacana para esse tipo de aplicação, sim. Grande acerto aí. É, exatamente. Além da certificação de segurança, né, o fato do uso do IDBIM é justamente por conta de uma situação onde o operador geralmente não consegue calcular por conta do ângulo de inclinação que ele tem atrás da carga, ele não sabe exatamente qual é a altura limite. Então, os sensores estão aí para ajudar nesse tipo de situação. Ótima pergunta. Obrigado, Davis. Valeu, Iago. Valeu. Renato? Desculpa, estava no silencioso aqui. O Iago pediu a gentileza de você retornar a sua apresentação na última slide, tá? Que é Tá sobre bom. o sorteio. Antes disso, eu gostaria de saber se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade aí. Nós estamos com os especialistas aqui da Telemecanique aqui nos apoiando, então pode ficar à vontade. E aqui a gente tem aqui a parte final, a cereja do bolo, né, Iago? E Cereja do realmente, bolo. tanto a PJ Neblina e a Telemecanique agradece a participação de todos vocês. A gente convida, né, um participante, né? Claro que a gente gostaria de fornecer isso para todos, mas realmente é o show do ano, é um show muito esperado, né, e onde vocês vão ser contemplados aí para estar nesse show. Bom, essa pessoa que será contemplada, ela vai receber 2 ingressos para o show, então essa pessoa pode levar um acompanhante, tá ok? O show será em outubro, a gente não sabe ainda qual que é a data específica, porque são 4 shows no Coldplay que será realizado no Allianz. A gente sabe que é no dia 15, 16, 18 e 19 de outubro, tá? E a gente vai, assim que a gente tiver já a data correta, a gente avisa o contemplado, tá? Eu te translado estadia por conta do participante, é importante comentar isso, né? Então, não sei de que parte do Brasil que você está nos assistindo aí, mas é um show que realmente, para vocês terem uma ideia, em 10 minutos encerraram
2 shows, que dá 70 mil pessoas por show, mais ou menos. Tá? Então, realmente, é um belo de um show aí que você irá assistir lá no camarote do APJ Neblina, com comes e bebes, e bem próximo aí de uma visão bem legal lá para assistir o show do Coldplay, ok? Então, como vai ser a regra aí? Nós temos aqui, vocês colocaram ali, né, para participar, né, colocar seu nome, seus comentários, né, e na cidade. Então, com isso, a live do YouTube já detecta a sua presença junto com a gente. Se essa pessoa for sorteada, ela é um funcionário, um colaborador da PJ Neblina, nós vamos sortear novamente, porque tanto o pessoal da Telemecanique como da PJ Neblina não irão participar desse sorteio, ok? Isso realmente são para os clientes que estão nos prestigiando aqui nessa noite, tá? E eu vou pedir para a Giane, que está com a gente, para ela colocar agora na tela, né, a live, e vamos fazer uma expectativa aí, né, Giane? E a gente também tem o Eric junto com a gente para poder, se for funcionário, aí você já nos avisa para a gente poder fazer um novo sorteio se necessário, tá bom? Então, vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos ver quem que vai ser a pessoa sorteada? Então, vamos lá, Giane, pode fazer. Oscar Gomes. Oscar Gomes está junto com a gente aí? Bom, então, Oscar, nós vamos entrar em contato, nós temos seus dados, tá? Para a gente poder estar passando para você aí o parabéns aí pelos 2 ingressos aí para assistir o Coldplay em outubro, ok? E a gente vai entrar em contato com você para poder estar passando para você esse grande espetáculo. Nós vamos estar lá junto com o pessoal da Telemecanique que estará lá, outras pessoas também estarão, e você vai estar com a gente lá assistindo o show do Coldplay, ok? Iago, agradeço imensamente pela sua participação, esse show aí de conhecimento técnico que você passou para a gente, você, o Fábio, com a gente, todo o apoio da Telemecanique. E vamos só lembrar mais uma coisa, o próximo workshop será no dia 7 de junho, às 19h30, né? Então, aí, colocando mais aplicações aí, né, com sensores fotoelétricos, ultrassônicos, né? E realmente e a gente espera aí a presença dos clientes também. Participe, já reserve essa data, ok? Estaremos juntos novamente. Obrigado, Iago. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.